Emissão em contingência. Como já sabemos, a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica, NFCE, agora é um arquivo digital que é disparado para os servidores da Receita Estadual automaticamente a cada venda. Mas, e se a conexão com a internet for perdida? Neste caso, não será possível enviar as NFCEs. O Fênix entrará em modo de contingência. Enquanto estiver em modo de contingência, o usuário continuará a realizar suas vendas normalmente, porém, as notas não serão disparadas para o fisco. No modo de contingência, as notas ficam aguardando a conexão ser restabelecida, para somente então serem enviadas. Além disso, os comprovantes de vendas realizadas no modo de contingência, entregues aos clientes, exibirão uma mensagem informando que a nota foi emitida em contingência. O sistema pode entrar em modo de contingência basicamente por 3 motivos: caso haja uma queda na sua conexão, caso haja uma queda na conexão dos servidores da Receita Estadual, caso haja erro no cadastro das mercadorias registradas na NFCE. 1. Contingência por queda na conexão. Após a conexão ser restabelecida, será necessário enviar as NFCEs em contingência. É recomendável o envio das NFCEs em contingência em até no máximo 24 horas após a sua emissão. Contudo, empresas optantes pelo regime Simples Nacional devem enviar suas NFCEs em contingência até no máximo dia 20 do mês subsequente, através de sua contabilidade. Este procedimento é muito simples. Acompanhe o exemplo. Em determinado momento, suponha que houve uma queda na conexão com a internet. Realize a venda normalmente. O comprovante do cliente será impresso. Note que o comprovante exibe uma mensagem emitida em contingência. O arquivo XML também será armazenado na estação de origem. Você poderá visualizar as notas emitidas em contingência no Fênix Administração. Acesse o módulo Empresa e, em seguida, a função Nota Fiscal Eletrônica. As notas emitidas em contingência serão exibidas com o campo Situação igual a Pendente. Expandindo um dos registros, constará a mensagem Emitido em modo de contingência. Isso significa que as notas foram armazenadas, porém, não enviadas para a Receita Estadual. No Fênix, o envio das NFCEs em contingência pode ser feito das seguintes maneiras: ao abrir ou fechar o Fênix PDV, ao abrir ou fechar a função caixa no Fênix PDV, ou manualmente no Fênix Administração. Após o restabelecimento da conexão com a internet, entre no módulo Empresa. Entre na função Nota Fiscal Eletrônica. Clique em Ferramentas e, dentro deste menu, clique em Enviar as NFCEs em contingência. As notas em contingência foram enviadas com sucesso, mas atenção! O tempo de envio das notas é diretamente proporcional à quantidade de notas armazenadas em contingência. Além disso, há um prazo legal para o envio das NFCEs em contingência. Empresas não optantes pelo regime Simples Nacional devem enviar as NFCEs em até 48 horas após a emissão. Empresas optantes pelo regime Simples Nacional devem enviar suas NFCEs em contingência até no máximo dia 20 do mês subsequente, através de sua contabilidade. Os arquivos XML deverão ser corrigidos antes do envio à contabilidade. Em caso de dúvidas, solicite a orientação de sua contabilidade. Como explicado, o sistema entrará em modo de contingência sempre que a conexão com a internet for perdida. Mas existe ainda uma outra situação em que o Fênix pode emitir NFCEs em contingência. 2. Contingência por erro de cadastro.
Como já sabemos, com a NFCE, os campos fiscais no cadastro das mercadorias são validados na hora da venda pela Receita Estadual. Por isso, ao realizar uma venda com algum produto que tenha erros de cadastro nos campos fiscais, a nota referente a essa venda ficará em contingência. Caso uma venda de diversos itens apresente apenas um item com erro de cadastro, toda a venda ficará em contingência. Por isso, é tão importante o correto cadastro das mercadorias no Fênix Administração, criando uma coerência entre os campos fiscais. As NFCs em contingência por erro de cadastro irão permanecer armazenadas no sistema, até que o cadastro das mercadorias seja corrigido. Para sanar esse tipo de problemas, o Fênix possui uma ferramenta para auxiliar os usuários a identificar notas em contingência, identificar as mercadorias com erro de cadastro, corrigir o cadastro, enviar as NFCs para o fisco. Acompanhe o passo a passo. No Fênix Administração, entre no módulo Ferramentas. Clique em Relatório Personalizado. Clique na seção Notas. Entre no relatório Notas Lotes Pendentes, NF Saída. Clique no botão Atualizar ou aperte a tecla F5 em seu teclado. Neste relatório, serão exibidas as vendas em contingência por erro de cadastro. Cada linha equivale a uma venda. Agora, basta expandir a venda no botão localizado no início da linha. Os campos fiscais do cadastro de mercadorias serão exibidos nos títulos das colunas. Os campos que apresentam erro de cadastro serão exibidos com o estado irregular. Após identificar os campos com o estado irregular, altere os valores, de forma que o cadastro aponte para uma mesma situação tributária. Isso pode ser feito clicando sobre o botão Mercadoria, Mercadorias Lotes Pendentes. Os campos fiscais que devem combinar entre si são Situação Tributária, ICMS de Venda e CFOP de Venda. Por exemplo, uma mercadoria com substituição tributária deve ter os valores dos 3 campos citados apontando para esta regra de tributação. Ainda no cadastro de mercadorias com substituição tributária, o preenchimento do campo SEST é obrigatório. Já mercadorias com situação isenta, ou seja, sem substituição tributária, como esta do exemplo, devem ter os campos fiscais apontando todos para esta regra, criando uma coerência. Após corrigir os campos fiscais irregulares, onde todos devem apontar para uma mesma regra tributária, salve o registro clicando em Salvar. O cadastro das mercadorias foi corrigido com sucesso. Para finalizar, basta enviar as NFCs em contingência para a Receita Estadual. Este procedimento deverá ser realizado somente após 4 horas a partir da realização da venda. No Fênix Administração, entre no módulo Empresa. Função Nota Fiscal Eletrônica. Clique em Ferramentas e clique em Enviar NFCs em contingência. O procedimento foi realizado com sucesso. Mas atenção! Existem alguns poucos casos em que o código NCM de algumas mercadorias foi inativado pelo fisco. Neste caso, não haverá campos no estado irregular, mas as NFCs ficarão em contingência. A seguir, um passo a passo para resolver essa questão. No módulo de cadastro, entre na função NCM. Clique no botão de Inserir. Cadastre um novo NCM. Basta informar o código e sua respectiva descrição. Salve o registro clicando em Salvar.
Agora, selecione a mercadoria com o NCM inativo. Entre na visualização em detalhe, através das teclas de atalho Ctrl T. Altere o cadastro da mercadoria, selecionando o novo NCM cadastrado. Clique em Salvar. Para finalizar, basta enviar as NFCs em contingência para a Receita. No módulo Empresa, clique sobre a função Nota Fiscal Eletrônica. Clique em Ferramentas e Enviar NFCs em contingência. As notas foram enviadas com sucesso. Para finalizar, caso o Fênix realize várias tentativas e não consiga enviar as NFCs pendentes quando a conexão for restabelecida, é recomendado deixar para enviar apenas no dia seguinte, tomando cuidado de identificar o motivo da contingência. Esperamos que esse tutorial tenha lhe auxiliado com suas notas em contingência. Até logo e boas vendas!